Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos à nossa casa. Sejam bem-vindos para mais uma noite de reunião, mais uma noite de palestra pública, em que nos reunimos para entender, para estudar um pouco mais sobre o nosso Mestre Jesus, sobre a doutrina de Jesus, à luz da doutrina espírita. Hoje temos a grata satisfação de contar com o nosso querido irmão Silvio Vasconcelos, legionário de campanha do Quilo, que vai falar sobre o tema caridade, campanha do Quilo e caridade, a melhor desobsessão. E hoje a nossa palestra especial de incentivo à campanha do Quilo. Seja bem-vindo, meu irmão, é a primeira vez dele em nossa casa. E agora, antes da nossa prece, vamos fazer o nosso exórdio. E como meditação para nós, temos a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 72, Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita nos campos das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experienciaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Uma bela mensagem para a nossa reflexão da noite. E agora, como todo trabalho nos pede uma prece, vamos fazer para o início da nossa atividade. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, mais uma vez aqui estamos como eternos pedintes que somos, na intenção de sorver um pouco mais desse Evangelho bendito, redivivo, que tanto bem nos traz, que tanta consolação nos permite. Que possamos, Senhor, hoje sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos. Que possamos aproveitar ao máximo o que aqui será ministrado para nos auxiliar nessa nossa jornada. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, nessa rogativa, com a permissão da espiritualidade amiga, damos por iniciadas as atividades da noite,
dando graças a Deus. Que Deus nos abençoe. E agora eu passo a palavra ao meu querido irmão Silvio. Pode ficar à vontade, querido. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, ela esteja sempre presente em nossas vidas. E para mim é uma grande satisfação estar aqui nessa casa de oração e trabalho. Agradeço ao amigo Edmilson e a receptividade que eu tive ao chegar aqui há algum momento atrás. E o tema de hoje que eu propus a nós conversarmos, porque não tem coisa melhor do que nós falarmos de coisas boas, e principalmente no mundo atual que nós estamos vivendo. Nós ligamos a televisão, vemos tantas coisas ruins, que isso tem que ser banido. Então, verdadeiramente, aquilo que é bom é que nós temos que absorver. E o tema de hoje está relacionado à campanha do Quilo e Caridade, a melhor desobsessão. Para poder chegar à campanha do Quilo, inicialmente eu gostaria de falar dessa questão da obsessão, porque eu tenho certeza que o que nos traz, o que nos faz buscar a Deus é a dor. Nós estamos aqui por quê? Porque, sem sombra de dúvida, passamos por alguma dor ou algum problema que gerou essa dor e que nós cansamos e dizemos: eu quero mudar. Ninguém frequenta religiões porque acha uma igreja bonita, porque a doutrina espírita é linda. Nós estamos aqui porque nós estamos ainda doentes, e o que é que o doente ele faz? Ele procura um médico, ele procura um tratamento. E sem sombra de dúvidas, nós chegamos aqui pela questão da obsessão, seja ela no sentido da dor física, da questão espiritual, enfim, uma série de fatores, o que nos conduz a nós estarmos aqui. E sabemos o que é a obsessão. A obsessão é uma ideia fixa. Então, a partir do momento que eu fico fixando o meu pensamento ou em algo o tempo todo, eu estou causando uma obsessão. E sabemos que existem alguns tipos de obsessão, que é de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, e por aí vai. E nós não sabemos aquilo que está invisível, porque nós ainda não temos essa mediunidade de evidência para ver. Mas qual é a cura para nós sanarmos essa questão? Primeiro de tudo, a reforma íntima. É a nossa modificação como pessoa. Não adianta, muitas e muitas vezes nós apenas fazemos o tratamento, nos limpamos, mas depois voltamos novamente para a sujeira, para a poeira, nos empoeiramos novamente. Então, a reforma íntima é um trabalho que você vai conduzir para a sua própria melhora. Vejo muitas vezes as pessoas, principalmente no final do ano, dizer assim: ano que vem eu vou fazer tudo diferente, mas está seguindo o mesmo caminho do ano anterior. Então, a reforma íntima é uma coisa que vai exigir muito esforço, sem sombra de dúvida que sim. Sem sombra de dúvidas. Isso por quê? Porque já dizia Emmanuel, se em uma encarnação nós conquistarmos uma virtude, nós já estamos dando um grande passo para a nossa evolução espiritual. Veja, uma virtude. Então imagine verdadeiramente a trabalheira
que nós devemos ter para vencermos uma série de inimigos que estão dentro de nós. E quais são esses inimigos que estão dentro de nós? O egoísmo, a vaidade e algumas outras coisas também, que eu digo até de uma forma brincando, mas com um fundo de verdade, que é melhor deixar esses inimigos dormindo. Vamos estar dando Rivotril para ele dormir bem muito, porque se acordar, vai despertar em você um monstro que você não gostaria de ter novamente. Então, a maneira eficaz é você trabalhar para evitar erros, trabalhar aquilo que ainda está lhe dificultando a você ir à frente. E a casa espírita, ela é o quê? Ela é um hospital. Além de uma casa de oração e trabalho, a casa espírita ela é um hospital. No hospital não existe enfermeiros, médicos de diversas funções. Então, dentro de uma casa espírita, também. Sendo uma casa de trabalho, então, existe N coisas que nós podemos trabalhar. Desde aquele que abre o centro, ou até o presidente da casa, todos têm a sua importância. Todos têm a sua importância. E todos os trabalhos também são extremamente importantes. Não importa a função que você tenha. Desde até limpar o centro, chamar uma ficha, isso é um trabalho. E Deus está constantemente nos chamando para esse trabalho e para a nossa reforma íntima. Jesus deixou a mensagem, um pouquinho mais de 2000 anos, não é? Para que nós pudéssemos sermos felizes. E Deus é tão misericordioso que Ele nos dá a vida e nos dá aquilo que nós precisamos e não é ainda o que nós merecemos, mas aquilo que precisamos. Cada um de nós temos um tempo aqui na Terra e que nós não sabemos que, se você for analisar a nossa linha da vida, meus irmãos, ela é curta, porque do 0 aos 20 ou do 0 aos 30, o que foi que nós verdadeiramente construindo, mas já se passou 30. E nós não sabemos quanto tempo vamos estar aqui. Nós não sabemos. Mas temos que aproveitar o momento que nós estamos aqui, até porque tudo o que nós passamos hoje foram frutos das nossas próprias obras do passado. Foi a semente ruim que escolhemos e que hoje estamos sendo obrigados a colher, porque a colheita, ela é obrigatória. Muitas coisas que voltam. Uns podem voltar num sentido melhor, num sentido diferente. Mas se nós não mudarmos, vamos continuarmos com a mesmice. Muitas vezes, Edmilson, querido amigo, eu vejo as pessoas dizer assim: mas ser da doutrina espírita é muito bom porque nós temos uma outra vida ainda, então podemos pagar na outra vida. Seria tão bom se fosse assim, não é? Nós sabemos que a reencarnação ela existe. Mas o que eu quero dizer é que seria tão bom se fosse assim, porque se hoje você tem uma vida boa, que todos nós temos uma vida boa. Eu vou chegar na campanha do quilo. Todos nós temos uma vida boa. Mas imagina se você vier numa vida de uma condição pior do que essa vida que você acha que não é bom. Imagina. Muitas vezes quando eu passo embaixo de viadutos, eu vejo pessoas morando ali, eu digo, o que teria sido essa pessoa em vidas passadas
para ela estar assim. Ah, Deus é injusto? Não. E Deus tanto não é injusto que Ele nos dá uma oportunidade de justamente estarmos aqui. E estamos aqui por quê? Porque já começamos a sentir uma coisa chamada maturidade. E quando a maturidade ela vem, nós começamos a entender que não dá para ficar na mesmice. E que tem hora que temos a necessidade de mudarmos. Mas essa mudança vai exigir um esforço muito grande. Então, dentro de uma casa espírita, existe N oportunidades de trabalhos que nós podemos exercer, e esse exercer é o exercício para a nossa própria melhora. Eu me entender como ser humano aqui na Terra. Qual é a minha missão aqui? Sem sombra de dúvida, nós já entendemos que precisamos evoluir. Não é? Precisamos. Mas o trabalho, ele sempre está nos chamando. Caridade, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é caridade aos olhos de Jesus, ao entendimento de Jesus. E a resposta da espiritualidade é o quê? Primeiro, amor ao próximo, benevolência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade. Então vejam que, será que verdadeiramente nós fizemos ainda uma caridade? Será? Porque amor ao próximo, perdão das ofensas e indulgência para com as imperfeições alheias. Então isso é um peso muito grande que precisamos trabalhar para fazer a verdadeira caridade. Mas isso não significa dizer que ao você colaborar em alguma coisa, ajudar o irmão em alguma coisa a produzir o bem, isso não significa dizer que você não esteja fazendo algo bom. Isso já é um passo muito importante. E dentre esses vários trabalhos que nós temos dentro de uma casa espírita, está a campanha do quilo. Quando eu coloquei campanha do quilo e caridade, a melhor desobsessão, porque nós entendemos o seguinte, constantemente nós somos vigiados. Nós não enxergamos quem está espiritualmente ao nosso lado, nós não enxergamos. Mas quando nós detectamos, quando chegamos aqui e recebemos um recado que precisamos fazer um tratamento para a nossa própria melhora, nós somos constantemente vigiados. E qual é a do malfeitor em relação àquele que ele quer ofender? Ele só quer ver o mal. E como é que a gente combate o mal? Com o bem. Então, a partir do momento em que nós começamos a essa mudança e nos dirigindo para o bem, o outro vai dizer, eu não vou mais estar atrás desse daí não, porque eu estou perdendo o meu tempo. Ou então ele está dizendo, que bom que eu estou aprendendo com ele também. É a luz que nós transmitimos através do trabalho e dessa nossa mudança. Mas a campanha do quilo, ela tem uma importância muito grande. Isso por quê? Porque nós, através desse trabalho, nós começamos a exercitar N coisas que nós nem muitas vezes acreditamos ou deduzimos. Tanto é que nos domingos de campanha
antes da saída para bater nas casas, existe todo um preparo. E esse preparo é o que vai nos dar segurança de batermos nas portas das casas e muitas vezes não sabemos como é que está o bom humor das pessoas. Nós não sabemos se ela acordou bem, se ela acordou de uma forma satisfeita. E durante o processo da campanha do quilo, desse trabalho fantástico, também aquele que está querendo nos prejudicar está nos acompanhando também. Então, ao mesmo tempo que eu estou procurando exercitar o bem e essa minha mudança, o outro também está começando a desabrochar, a procurar fazer o bem também. Mas é só durante a campanha do quilo? Lógico que não. Isso tem que seguir para o restante das nossas vidas. Mas, quando eu me refiro à campanha do quilo, olha quantas coisas maravilhosas, meus irmãos. Esse trabalho, ele nos condiciona no dia de domingo. Primeiro, nós começamos a entender que as nossas vidas é melhor do que muita gente. Nós começamos a entender que aquela minha casa que eu acho pequenininha, que eu acho feia, que está precisando de um tratamento, ou que eu não estou morando muito bem, a partir do momento que eu entro dentro de uma comunidade e que eu vejo, meus irmãos, pessoas morando daqui para ali, aí você vê às vezes um berço, uma mesinha, às vezes nem uma geladeira, aí quando você olha, você vê aquela pessoa pegar um pacote de feijão, de arroz, ou de farinha, ou o que for, e fazer a doação. Você olha, aí você diz, meu Deus, eu reclamo tanto da vida, reclamo tantas vezes até do lar em que eu vivo, mas olha, eu estou vendo irmãos morando numa situação complicada. E aí é quando nós começamos a entender que as nossas vidas, ela é extremamente maravilhosa. É quando nós começamos a ver que muitas vezes aquelas pessoas que você pensa que você está tirando o alimento dela, mas você também está trabalhando junto com ela, a ela produzir o bem também. Nós não estamos tirando, nós estamos fazendo com que aquela pessoa também exercite o bem. Aquelas mensagenzinhas que são passadas, muitas e muitas vezes, tiraram pessoas de aperreio, sufoco, porque você está sendo um mensageiro do bem. Você está sendo aquele portador de coisas boas. E esse preparo nos conduz primeiro para o quê? Eu copiei aqui a questão dos mandamentos da campanha do quilo. E olha só o primeiro, meus irmãos. Perdoar a todo momento qualquer ofensa. Isso é um exercício. Porque muitas vezes, quando chegamos numa casa, batemos, tem pessoas que dizem assim, você não poderia bater mais baixo não? Ou então tem não? Ou então uns chegam dizendo alguma coisa para ofender a nossa moral, mas você está ali. Desculpe, meu irmão. Nós dizemos, campanha do quilo, pede um auxílio em nome de Jesus. Aí quando a pessoa vem com toda aquela... Aí você, me desculpe, meu irmão. Me perdoe. Aceita uma mensagenzinha? Não. Chega ali nos correios, você coloca. Então você está exercendo o perdão. Como dizia Chico Xavier, teve
um menino que chegou para ele e disse: Chico, eu não aguento mais o meu vizinho. Ele perturba muito, ele faz isso, faz aquilo outro. E Chico, de uma forma bem calma, bem tranquila, disse: meu irmão, ele está plantando, nós já estamos colhendo. Então, o primeiro exercício é o exercício do perdão. E sabemos, lógico, que perdoar não é uma coisa fácil. Porque perdoar por perdoar não é especificamente o perdão verdadeiro. Perdoar é esquecer. O arrependimento é o quê? Não adianta você se arrepender e você voltar a fazer a mesma coisa. É se arrepender e não fazer mais. Aí é o verdadeiro arrependimento. Então, perdoar a todo momento qualquer ofensa, porque nós sabemos quem talvez não iremos encontrar, que tipo de irmãos, ao bater naquela casa, vai nos atender. Determinada vez eu tinha um vizinho lá que ele me chamava o tempo todo de ladrão. Ele dizia que eu fazia a campanha do quilo e eu pegava o dinheiro, eu me beneficiava com aquilo ali. E eu ficava rindo, porque se eu não sou, porque eu vou me atingir com aquilo? Porque eu vou revidar diante de uma coisa que eu não sou? Eu dizia o que Jesus disse: Pai, perdoa, ele não sabe o que fala. E alguns eu dizia: tá certo, eu vou torcer para que você nunca um dia precise do trabalho da campanha do quilo, da ajuda da campanha do quilo. Então, e o que é isso? É o preparo, é a consciência que eu devo exercer naquele momento e que também eu tenho que levar para a minha casa também. Eu tenho que levar para a minha vida cotidiana. O segundo mandamento diz assim: tolerar cheio de boa vontade qualquer fraqueza do nosso próximo. E isso me lembrou aquele momento que foram levar aquela mulher que fez a traição, não é? E foram levar para Jesus, para ver o que é que Jesus dizia. Porque os costumes antigamente não existiam leis, as leis eram os costumes. Mas aqueles povos antigos não tinham leis como nós temos hoje. Então eram costumes. Então aquela mulher que traiu, a traição tinha que ser paga com o quê? Com apedrejamento, com a morte da pessoa. E quando levaram até Jesus, Jesus, em fração de segundos, fez com que toda aquela multidão refletisse de uma forma rápida. Quando ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou a pedra. Todo mundo jogou sua pedra e foi embora. Por quê? Porque em frações de segundos Jesus fez aquele povo todo meditar, de dizer: quem sou eu para apedrejá-la, se eu não tenho uma boa conduta, se eu sou um pecador? Então quem somos nós para não tolerarmos a fraqueza do nosso próximo? Nós não gostamos que tolere as nossas fraquezas? Quando nós erramos, nós não gostamos de sermos desculpados, de sermos perdoados? E por que não exercer a tolerância também? Porque se eu sei que o meu irmão, que não me tratou muito bem naquele dia, ele deve estar passando por algum problema e não cabe a mim a julgá-lo. É pedir desculpas, esquecer e ir embora. Esse é o melhor remédio. Debater vai adiantar? Não. Por quê? Porque nos trabalhos espirituais, e a campanha do quilo é uma, nós somos observados por encarnados, principalmente esses que estão
nos obsediando, e por encarnados também. Determinada vez, no trabalho da campanha do quilo, eu cometi um erro. Eu não sei se os irmãos aqui lembram, hoje não tem mais, mas todo domingo passava jornaleiro vendendo Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, quando era impresso. E eu costumava comprar, né, eu até dizia brincando, engraçado, a notícia da manhã nós já estamos sabendo hoje, porque no sábado à noite já se vendia. Então, como eu não consegui comprar, eu fui fazer a campanha do quilo, meu irmão. E ali na Avenida Bibiribe, onde tem uma padaria chamada Padaria do Índio, tinha um rapaz vendendo jornal. O que foi que eu fiz? Eu botei o saco aqui, peguei a mochila, tirei minha carteira, comprei o jornal. O dirigente fez: meu irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque nós somos observados. Muitas pessoas podem estar pensando que você está tirando o dinheiro da mochila para comprar o jornal. E naquele mesmo momento, eu disse: eu errei. Disse, meu amigo, me desculpe, errei. E não vou cometer mais esse erro. Então veja, ele veio de uma forma tranquila me abordar, a falar, não veio com nenhuma grosseria, não veio com nada. E se viesse, eu tinha que aceitar, porque quando nós estamos errados, nós temos que baixar a cabeça mesmo. Como é que você vai se justificar de uma coisa que você está errado? Não tem lógica isso. Então, agradeci muito pela tolerância que ele teve com o meu erro. E eu agradeço, porque nunca mais eu vou cometer um negócio desse. Eu entendo quantas pessoas, quem faz campanha do quilo, quantas pessoas, ou talvez um amigo, eu vi você pedindo aquele trabalho lindo, aquele trabalho bonito. Lá em Campo Grande tinha um cidadão, que Deus o tenha no bom lugar. Ele tinha uma vida muito errada. Ele tinha problemas seríssimos com tráfico e algumas coisas. Mas veja como ninguém é 100% ruim. Quando ele avistava o pessoal da campanha do que ele fazia: meu Deus, que trabalho lindo, que trabalho bonito. E era um cara extremamente perigoso. Mas quando ele via, ele fazia questão de puxar o dinheiro da carteira, de doar e de agradecer por nós estarmos fazendo um trabalho tão bonito. Então nós somos vigiados por encarnados e desencarnados. E o trabalho, ele é um exemplo. Fazer o bem é um exemplo que você dá ao seu próximo. O terceiro diz: não procurar enxergar o defeito de ninguém. É parecido com o segundo. Defeitos. Todos nós ainda temos. Tem gente que diz assim, não é? Eu só tenho um defeito. Eu digo: que bom que você só tem um defeito. Que maravilha. Como seria bom que nós tivéssemos apenas um defeito. Mas nós temos ainda vários. E quer que eu diga uma coisa? Eu não sei a idade de ninguém aqui, eu só sei a minha. Mas a idade que você tem é a idade que você convive com você. Você vive com você, a idade que você tem, você não se conhece. Então, quanto mais eu conheço o meu vizinho, ou até mesmo minha esposa, essa hora ela está em casa. Mas eu não estou convivendo com ela nesse momento. Então, ninguém vive com ninguém 24 horas, a não ser você mesmo que vive com você 24 horas. E nós não nos conhecemos ainda. Por quê? Porque podemos tomar atitudes que não é bom. Eu tenho certeza que alguém já tomou uma atitude aqui e já disse assim: eita, eu não sabia que eu era assim. Alguém já aconteceu isso com alguém aqui? Porque comigo já. Já teve coisa que eu fiz e disse: meu Deus, eu não sabia que eu era assim. Mas vou me corrigir. Porque essa é nossa obrigação da correção. Não estou dizendo que seremos santos do dia para a noite, não.
mas nós podemos melhorarmos. Então, não procurar enxergar o defeito do outro é fazer uma vista grossa, porque existe uma coisa chamada crítica construtiva e crítica destrutiva. A maior parte das pessoas gostam de fazer críticas destrutivas. Em vez de você incentivar o outro a melhorar, ele está incentivando o outro a ficar triste, a se sentir a última pessoa no mundo. E nós temos que ter cuidado com essa questão da crítica, porque muitas vezes as pessoas criticam, mas não sabem o que o outro está passando. E criticar é muito fácil, não é? Falar é muito fácil, mas o agir e a ação, porque por mais que eu diga para uma pessoa que eu a amo, mas eu não prove com a ação, eu só estou apenas falando. Mas as ações, elas valem muito mais do que simplesmente as palavras. Então nós temos que ter cuidado. E se for fazer uma crítica, analise. Será que isso aí, o que você vai me dizer como o filósofo, o que você vai me dizer é bom? Não sei. Então, se não é bom, por que você quer me dizer? O que você vai me dizer tem alguma importância? Não sei. Se não é importante, por que você quer me dizer? Mas quando você chama a pessoa e faz uma crítica construtiva, ela sai dali energizada de coisas boas e para fazer o melhor. Em vez de você causar uma antipatia pelo que você falou, você poderá ganhar até uma admiração. E na campanha do Quiro nós exercemos isso nesse trabalho maravilhoso. Porque uma coisa, meus irmãos, é você ver e você enxergar. Então, muitas vezes nós vemos, mas não enxergamos. Mas o melhor é ver e enxergar. Por quê? Porque você está enxergando com aquele olhar de radiografia. Você está enxergando algo mais profundo. E nós só sabemos das coisas quando nós passamos por ela. Aí é quando você tem propriedade de dizer. Tá certo, meu irmão? Eu já passei por isso também. Sei o que é isso. É porque você passou, então você tem propriedade para dizer. Mas quando nós não passamos, nós não temos 100% de propriedade para dizer. Podemos até dizer porque muitas vezes nós queremos o bem. Então nós falamos determinadas coisas, mas nós não passamos por elas. Nós imaginamos. Mas isso é ruim? Não, não é. Isso é uma coisa extremamente maravilhosa. No quarto item do quarto mandamento diz assim: elevar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofendeu. Eita, esse mandamento aqui é muito forte, né? Então imagina, muitas vezes você é maltratado e você sai, Deus te abençoe, meu irmão, que Jesus te ilumine, tenha um bom domingo, não é? Isso já é uma oração. Um Deus te abençoe é uma oração, é curtíssima, mas ele soa bem nos ouvidos das pessoas. Eu aprendi isso e estou aplicando constantemente. Até o motorista de ônibus, quando abre uma porta, eu digo: Deus te abençoe. Quando eu vim recentemente para cá, porque eu imaginava que a Praça do Trabalho era aquela lá da entrada do morro. Finalmente eu conheci a Praça do Trabalho. E quando eu pedi informações, Alice, muito obrigado, meu irmão, que Deus lhe abençoe.
Aí a pessoa, que Deus abençoe. Eu senti outros usarem. Sabe por quê, meus irmãos? Nós estamos vivendo numa sociedade de soluções rápidas e as pessoas estão ainda na intensidade do mal, que quando vem uma coisa boa, elas se admiram. Quando você trata a pessoa de uma forma educada, as pessoas hoje estão admiradas. Quando você encontra uma carteira e devolve, um celular e devolve, as pessoas estão abismadas como se isso fosse uma coisa de último mundo, e não é. Isso é uma obrigação nossa, de sermos corretos, éticos, idôneos, pessoas de caráter, porque todos os ensinamentos de Jesus foi para isso. Foi para que nós tivéssemos essa conduta, né, de um verdadeiro ser humano. Do que adianta eu ver a carteira de uma pessoa caindo, ela ir embora e eu me enricou? Não. Empobreceu o outro? Não. Mas tem coisa melhor do que você chegar na sua casa e ter a sua consciência tranquila? Não tem preço, não tem valor no mundo melhor do que uma consciência tranquila. Então a oração é uma coisa tão eficaz que momentaneamente, às vezes, naquele momentinho que você orou, a pessoa até do outro lado pode se arrepender. Já aconteceu isso. Porque a oração é o quê? Uma transmissão de pensamento, é uma transmissão de energia boa. Certa vez, numa espiritualidade dessa aí, estava Chico Xavier e Emmanuel, e uma série de balões coloridos subindo. E Chico perguntou a Emmanuel o que é que significa aqueles balões ali, lindos. E Emmanuel disse, aquilo ali é a quantidade de orações que muitas pessoas estão fazendo, orações do bem, que estão sendo elevadas. Então não tem a coisa melhor do mundo do que a consciência tranquila, de nós sabermos que estamos num caminho certo, de nós sabermos que podemos sentir atrapalhos, porque imagine, quem não gosta de você, ele não quer te ver bem. Quem diz que lhe odeia, não quer lhe ver bem. E se vê você bem, ele vai querer lhe atingir de alguma forma. Pode não atingir você diretamente, mas chega junto do teu irmão, do teu daquele povo, né, que convive com você, ele vai querer lhe afetar de alguma forma. Muitas e muitas vezes, quando nós chegamos a uma casa espírita para um tratamento, muitas vezes a gente já aconteceu de você ter muito sono, ficar cochilando, não sentir uma vontade de vir. Tudo isso são atrapalhos, são obstáculos, mas que precisamos vencer. Porque a vitória, né, ela é um prêmio, mas é um prêmio através de um esforço muito grande. O 5º mandamento diz, não se magoar quando receber qualquer ofensa. Olha que coisa maravilhosa. À medida em que nós vamos tentando compreender os ensinamentos de Jesus e a praticar, nós estamos começando a lapidar de nós os lados grosseiros. Quando nós realmente queremos modificar, isso é um sinal do primeiro passo que você deu para lapidar o lado grosseiro e esses inimigos que eu falei lá atrás, deixarem eles dormindo. Porque sabe qual é o nosso maior juiz? É a nossa consciência. Porque você sabe que você errou. Você pode até tentar enganar o outro, mas você não engana a si mesmo, a tua consciência. Porque ela faz pesar na hora. Mas por que ela faz pesar na hora? Porque você hoje já é dono de um conhecimento. E o conhecimento é o quê? É luz.
Já disse Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é. Porque o conhecimento verdadeiro, ele vai fazer com que você não se engane. E o que é que nós estamos vendo por aí? Muitas fake news de muitas coisas enganosas. Um dia desse eu estava vendo um vídeo de um casal de pastores vendendo a água lá do período da Arca de Noé. Vendendo. E a doutrina espírita vem nos dar o quê? Uma fé raciocinada. E o que é uma fé raciocinada? É aquela que eu vejo que, por que eu vou dar R$1.000 para Jesus se Jesus não precisa de dinheiro? Por que eu vou comprar uma lasca da madeira da Arca de Noé se eu sei que aquilo ali não é? Então, a fé cega é que nos conduz a um caminho não muito bom, mas a fé raciocinada, não. Ela faz com que você não se engane. Por isso que a doutrina espírita é uma nova era. O sétimo, né? Não comentar o mal feito, quem quer que seja, ainda vou concluir isso aqui. Então é o quê? Meu irmão errou, então eu não vou chegar, porque tem pessoas assim, não é? Principalmente às vezes dentro de uma empresa, às vezes até dentro de uma... Aí o colega errou, então ele para querer se mostrar para o chefe ou o que for, olha, fulano fez isso, isso e isso. E às vezes causa um problema muito grande. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós somos que nem um peixe. O peixe não morre pela boca, então nós somos que nem um peixe. Por isso que tem um ditado que diz que a maior alma do negócio é o segredo, é o silêncio, não é a exposição. Mas tudo aquilo que você procura fazer, principalmente o bem, não precisa estar mostrando para quem. Quando Jesus curou aqueles leprosos, quando um veio agradecer, só um veio agradecer a ele. E ele disse: vai e não contem isso para ninguém. Porque Jesus foi um grande símbolo de humildade e de honestidade. Quando um jovem chegou para ele e disse: bom mestre, o que faço para ganhar a vida eterna? Foi que ele disse: por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Jesus, ele sabia que ele era bom. Mas a partir do momento que eu reconheço que tem um melhor do que eu, então eu estou sendo justo, honesto. Eu sou bom, mas tem um fulano ali que é melhor do que eu. Então, para que eu estar tagarelando uma coisa que não é bom para a pessoa e também não vai ser bom para mim? Certa vez eu perguntei a um amigo meu, por que o mal ele se propaga de uma forma tão rápida? E por que o bem ele custa a ser tão divulgado? Ele me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Acho que isso há mais de 20 anos. Ele disse: olha, Silvio, compare o mal como uma pessoa desocupada e o bem como uma pessoa ocupada. Quem é desocupado tem tempo para tudo. Quem é ocupado não tem muito tempo para muita coisa, não. Então o mal está prevalecendo porque ele ainda é desocupado. E o bem, como ele é ocupado, ele não se propaga rápido. Mas isso não quer dizer que ele não tenha eficácia. Porque o bem sempre vai vencer o mal. O sétimo mandamento diz assim: falar sempre no bem, no evangelho e na moral do Cristo. Como eu disse no início, tem coisas melhores na vida do que ouvirmos coisas boas e falarmos de coisas boas. E a campanha do Quilo nos dá
é um trabalho que naquele período ali, naquele horário, nós só estamos transmitindo coisas boas. Certa vez, meus irmãos, veja como um trabalho desse é de uma alegria tão grande. E eu tive uma surpresa em uma das campanhas que eu fiz que eu nunca mais me esqueço. Foi no ano passado. Não compareceu ninguém e eu inventei de fazer a campanha do quilo sozinho. Eu não sabia que não podia. Não é que não possa, mas não é bom. E eu fui fazer a campanha do quilo sozinho. E quando eu bati numa porta, eu escutei aquela voz me chamando: Silvio, tudo bem com você? Quando eu olhei, era uma amiga que ela estava com um câncer. Eu a vi com um lenço na cabeça. E eu disse: Cida, como é que você está? Ela disse: eu estou com metástase. Mas vamos ver até onde Deus quer. Para minha surpresa, meus irmãos, olha como um trabalho desse é maravilhoso. Ela chegou para mim e disse: eu posso lhe dar um abraço? Eu disse: você pode dar um abraço o quanto você quiser. Eu dei um abraço bem forte nela. Talvez tenha sido a última vez que eu vi minha amiga. Eu acredito que ela desencarnou. Eu não tenho conhecimento. Eu até liguei depois o celular. Então, pelo menos um trabalho como esse me fez sentir a alegria de eu abraçar da minha amiga no momento daquele, o que é que ela queria? Um abraço. Não era nem uma palavra amiga, um abraço. E confesso a vocês, quando eu cheguei em casa, eu me senti maravilhado. Por quê? Porque Deus me proporcionou que naquele dia eu me tornasse uma alegria na vida daquela pessoa que só queria um abraço. E o que é um abraço? É nada. Todos nós podemos fazer isso. Então olha quantas coisas maravilhosas, meus irmãos. Um trabalho desse, ele nos dá. Ele nos oferece. E quantas pessoas param para conversar e aquelas palavras amigas, aquelas intuições, porque nós temos uma equipe espiritual que está nos ajudando. E então, meus irmãos, esse trabalho promove esse bem-estar. O 8º mandamento diz: não aceitar o disse que disse, venha de onde vier, para ter garantia a paz entre os irmãos. Me diga uma coisa, você já viu algum ambiente de fofoca ter coisa boa? Não. Porque só tem pensamento negativo. Um querendo ser mais do que o outro, um querendo falar da vida do outro. E fofoca é uma coisa que a gente tem que banalizar, né? Para que eu me disse? Se existe um problema ou algo, vamos fazer o seguinte: existe uma solução, vamos correr atrás da solução, em vez de estarmos nos debatendo, causando uma antipatia em você e mim, ou no grupo, ou dentro da própria sociedade. Veja aí, muitas discussões que estão tendo por aí, que não levam a nada. E muitas vezes discute, mas não procura encontrar a solução. Então, o disse-me disse, fofoquinha, essas coisas, isso não nos leva para frente. Só nos leva para trás. Só nos conduz a não um caminho bom. Porque pode ter certeza de uma coisa: quem fala do outro para você, fala de você também para o outro. Porque tem gente que é assim. Tem pessoas até que nos dá choque, né? A gente sentimos vibrações negativas. Que isso
faz parte do contexto, porque nós somos seres gregários. O que é um ser gregário? Nós nascemos para vivermos em bando, em grupo, em sociedade. Ninguém vive isolado. Ninguém. O cara pode ser o bilionário do mundo, mas se ele cair no chão, ele vai precisar de uma pessoa que o levante. Então, nós vivemos em grupo. Nascemos para viver em grupo, porque precisamos, até para a nossa própria evolução, viver em grupo. E o disse-me disse, a fofoquinha, o que for, isso não traz um bem-estar. Muito pelo contrário, alimenta coisas totalmente negativas. O nono aqui de ter muita paciência em qualquer experimentação. Nós somos ainda impacientes, né? E principalmente nessa sociedade de hoje, que muitas vezes alguém chega para você e diz: eu quero isso para ontem. Não é nem para amanhã, eu quero isso para ontem ou para hoje. E tudo, meus irmãos, está num tempo certo. A Terra, quando ela gira, fazendo o movimento de rotação, ela gira em torno de 1.660 quilômetros por hora. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. Tudo está dentro do nosso governador Jesus e do dono do mundo, Deus. Nós não estamos fora de contexto em nada. Estamos aqui no momento certo e vamos viver até no momento certo. E não adianta fugir, não. Não adianta. Então, a paciência é um exercício, é uma coisa que nós temos que exercitar. Em todos os sentidos. Então, ser paciente com qualquer experimentação é uma prova de que você está dando a você mesmo, de que você está causando um bem para si. Muitas vezes as pessoas querem encurtar o caminho, mas o encurtar o caminho vai te levar a uma parede lá na frente que você vai bater e voltar novamente. Porque o tempo, ele é de Deus, ele não é nosso. O tempo é de Deus. E nós estamos aqui apenas numa vida passageira. Certa vez perguntaram a Galileu Galilei: quantos anos você tem? Ele disse: talvez uns 5 ou uns 10. Ora, um homem com barba branca, cabelo meio esbranquiçado, aquela afeição de já partindo mesmo para um idoso. E a pessoa olhou assim, ele disse: eu sei que eu tenho 50 vividos, mas eu não sei se eu tenho mais 5 ou mais 10 anos pela frente. Eu sei que até agora eu tenho uns 50, mas eu não sei quanto tempo eu tenho pela frente. Então a paciência é uma coisa, e muitas vezes ela requer tempo. Por mais que você queira, mas tudo é no momento certo. Chico Xavier diz numa frase: tudo que tiver de ser seu, será. Pode passar 20 anos, mas ele volta para você. E o 10º mandamento é não falar, não gesticular exaltado, agressivo com ninguém, para não perder a boa assistência dos guias espirituais. Veja, nós estamos num trabalho maravilhoso, de benefício ao próximo. Nós estamos também exercitando o bem, estamos contribuindo para que as outras pessoas também façam bem. Então imagine se eu vou estar retrucando, estou falando de uma forma muito bem alta, porque quando 2 pessoas falam alto, dá a entender que estão discutindo ou brigando, não é isso? Não dá a entender? Então, se eu estou num trabalho onde eu estou sendo visto,
por encarnados e por desencarnados, o que é que os outros vão pensar de nós? Olha aquele pessoal ali, ó, que se diz caridoso, que fala em Jesus, olha para ali como é que eles estão, ó. Então, nada melhor do que a conversa de uma forma moderada. Isso por quê? Porque num trabalho como esse, como todo trabalho dentro de uma casa espírita, nós temos uma assistência de espíritos amigos. A partir do momento que eu venha fugir, o que é que eu vou atrair? No processo de obsessão, por exemplo, nós temos que ser igual um pote de mel lacrado. Se um pote de mel estiver aberto, o que é que vai entrar? Formiga. Mas se o pote de mel estiver lacrado, a formiga não vai entrar. Então nós temos que ser esse pote de mel lacrado. Ou seja, Jesus já dizia, orai e vigiai. Porque a partir do momento em que estamos com o pensamento no alto, nós vamos ter boas companhias. E certa vez me falaram, viu, Edmilson, que o Elias Sobreira tinha dado uma palestra e ele conversou muito. Na hora de ir embora, ele ia por um caminho, disse que tinha dois caras lá no... E ele disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Ele disse, eu vou assim mesmo. Quando ele passou, ele deu boa noite. E seguiu, e ele vendo o rapaz, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, e ele olhava, não via ninguém. E depois falaram, como ele tinha vindo de um centro, pensamento no alto, aqueles dois rapazes eram assaltantes, iriam assaltá-los, mas os espíritos se presenciaram de policiais acompanhando ele. Então, quando nós estamos com o pensamento no alto, então, vejam, por esses 10 mandamentos que eu trouxe aqui, quantos benefícios nós estamos fazendo para nós mesmos. Veja quantas coisas maravilhosas do exercício dessa modificação, dessa reforma íntima que nós precisamos fazer. Então, um trabalho desse, que é um dos trabalhos que tem dentro da casa espírita, é um dos que nos ajuda nesse processo de desobsessão. Porque estaremos praticando verdadeiramente o bem. Então, meus irmãos, vamos aproveitar o hoje. Como dizia Madre Teresa Calcutá, o ontem já se foi, o amanhã ainda virá. Então nós só temos o hoje para amarmos Jesus. Nós só temos o agora para melhorarmos essa nossa conduta, para quando retornarmos à pátria espiritual, nós pelo menos levamos coisas boas. Porque bater e voltar para a mesma coisa não dá. Porque a nossa tendência sempre é o quê? É evoluir. E nós estamos aqui para isso. Então, meus irmãos, se alguns irmãos já fazem, ótimo. Se não faz, abracem o trabalho da campanha do quilo, o trabalho dentro de uma casa. Existem vários trabalhos aqui, né, meu irmão? Abracem. É muito bom, porque Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. E o aqui já foi um passo muito importante para a nossa evolução espiritual. E o melhor, não sintam vergonha. A maior vergonha é não fazer. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Um abraço a todos.